Olá, tudo bem? Eu estou aqui gravando mais um vídeo que é referente ao estágio híbrido de extensão. Meu nome é Daniele Caroline Arnold e eu estou fazendo o estágio híbrido de extensão juntamente com a minha colega Jussiane de Mello Gomes. Nós somos alunas do curso de licenciatura em Geografia da Uninter do Polo de Barracão, Paraná. No último vídeo, a gente propôs que fosse assistido o filme Getúlio, esse que está disponível lá na Netflix, né? De forma que todos possam estar assistindo. Seria interessante, né, que todos assistissem esse filme para dar continuidade ao nosso assunto, né, do estágio, que é a geografia política e a geopolítica. No último vídeo, eu estive falando também da geografia política e geopolítica no Brasil. Agora, ao longo dos vídeos, né? Agora eu estarei fazendo um breve resumo, né, do filme Getúlio. E mais adiante, no decorrer dos vídeos, eu e a Jussiane, a gente estará citando, né, o filme, estará falando no decorrer dos vídeos sobre o filme também. Então, o filme Getúlio, ele é um filme que aconteceu, né, uma história real, né, aqui no Brasil. Getúlio Vargas, ele foi um presidente muito conhecido, né, foi bem marcante, assim, porque o período de governo dele foi o período mais longo, né, de um governo no Brasil, até hoje. Então, Getúlio Vargas, ele assumiu o poder em 1930 até 1945. Em 1945, ele acabou se suicidando. Ele foi vítima, né, de um golpe político. Nesse golpe político, eles queriam ou que Getúlio fosse deposto ou que ele renunciasse. Ele analisou bem, né? Ele decidiu que ele não iria renunciar, né? E ele acabou se suicidando, porque ele acabou vendo que não teria o que fazer, né? Que ele não teria como continuar na presidência. Então ele acabou se suicidando. Mas Getúlio Vargas foi vítima desse golpe, né? Tudo isso ocorreu por conta do atentado contra Carlos Lacerda, na época que era da oposição, né, de Getúlio Vargas, e todas as pistas, digamos assim, levavam até o presidente e até a família do presidente, né? Até a segurança ali do presidente também. Então, por esse motivo, né, que ou Getúlio Vargas seria deposto ou ele teria que renunciar. Mas ele não foi culpado nesse atentado contra Carlos Lacerda, né? Ele não era culpado, então ele decidiu se suicidar. Então, em 1945, ele acabou se suicidando, mas ficou marcado na história, né, o período que Getúlio Vargas foi o presidente brasileiro. Então, agora, ao longo dos vídeos, no próximo vídeo, minha colega Jussiane, ela também vai estar citando, né, o filme Getúlio, e no decorrer dos assuntos que a gente for tratando, a gente vai estar falando também sobre Getúlio Vargas, né, sobre o filme. Então, grandes temas da geopolítica brasileira. Alguns dos grandes temas que a gente vai estar tratando aqui no estágio são os meios de transporte, a mudança da capital federal, que até então, na época que Getúlio Vargas era presidente, a capital federal brasileira, né, era Rio de Janeiro. E hoje não, né? Nós sabemos que hoje fica em Brasília, né?
A gente vai estar falando um pouquinho também sobre a geopolítica das fronteiras e sobre a divisão territorial. Então, ao pensarmos nos 4 grandes temas, que são os meios de transporte, a mudança da capital federal, a geopolítica das fronteiras e a divisão territorial, imediatamente relacionamos, né, esses temas com o problema da integração nacional e, consequentemente, com a ocupação dos grandes espaços vazios no país. Assim, Miyamoto mostra que, se entendermos a geopolítica como a utilização dos fatores geográficos e sua aplicação na formulação de uma política, visando principalmente a fins estratégicos, torna-se compreensível porque tem sido constantemente debatido. Então, a gente vai estar falando agora sobre a geopolítica dos transportes. Então, cabe destacar, né, cabe salientar que esse fator, esse sistema viário, ele é fundamental para um país, né? Ou seja, países que não têm um sistema viário adequado encontram-se tolhidos, pois não conseguem escoar suas riquezas. Dessa forma, segundo Miyamoto, esta uma das funções básicas que tem sido atribuídas aos meios de comunicação, possibilitar o escoamento econômico, facilitando o desenvolvimento do país. Outras funções podem igualmente ser-lhes atribuídas, como unir os diferentes pontos regionais, viabilizar a integração nacional e ocupar os espaços vazios. Então, a gente percebe, né, que a questão das estradas, né, é muito importante para a gente estar escoando a produção, e também a questão das tecnologias, né, a questão da comunicação, né, de um país estar se comunicando com o outro, para assim estar mantendo as suas relações internacionais, né. Então, no continente americano, a gente tem vários exemplos, né, que ajudam a compreender a importância dos meios de transporte, tanto para o escoamento das riquezas como para unir o território. Exemplos disso são a Bolívia e o Paraguai, que estão sujeitos à influência dos países que os rodeiam, e cujas saídas mais próximas para os oceanos só podem ser efetuadas através do Chile, do Brasil e da Argentina. E a gente percebe também que no Brasil a rede viária é deficiente, o que pode ser facilmente percebido devido a uma má distribuição das estradas, que salpicam levemente o interior, com péssimas condições de acesso. E estão concentradas basicamente nas regiões sul e sudeste, que são as mais densamente povoadas. Tendo em vista que é fundamental integrar o território para poder fortalecê-lo, o general Goberry, quando tratou da interiorização, argumentava sobre a necessidade de criar no interior novos polos geradores e propulsores do desenvolvimento econômico. Vários foram os planos elaborados em diferentes momentos históricos, desde o período do Império, quando se visava ocupar espaços vazios com os meios de transporte. Então, a gente tem as épocas, né, os responsáveis e os seus objetivos, cujo interesse era ocupar esses espaços vazios, né? Então, o primeiro responsável foi Cristiano Ottoni, cujo objetivo era que, com a inauguração da estrada de ferro Dom Pedro II, o engenheiro tinha que ter um plano que possibilitasse ocupar todo o território nacional, não se detendo apenas a regiões mais densamente ocupadas, mas se estendendo tanto pelo lado da fronteira paraguaia como atingindo a fronteira da Guiana Francesa.
Depois temos Ramos de Queiroz, que elaborou a construção de estradas atravessando o país em diversos sentidos, tomando como ponto de referência a unidade fluvial, o Rio São Francisco. Sua proposta incluía a ligação de Porto Alegre a Corumbá, Salvador a São Luís e a cidade baiana de Canavieiras, à fronteira boliviana. Essas que são hoje as BRs, né, que cortam o Brasil todo, né, que a gente conhece algumas delas. O outro responsável foi André Rebouças. Esse propôs a construção de linhas ferroviárias acompanhando o sentido dos paralelos, apoiado nos exemplos norte-americano e europeu. Temos também Honório Bicalho, cuja sua proposta era radicalmente oposta a todas as propostas apresentadas até então. Sua ideia era de que a ferrovia corresse paralelamente ao longo dos grandes rios, o que tornava sua realização em termos relativos menos onerosa e mais viável. Temos também Oliveira Bulhões, que fez a última proposta para a ligação dos territórios ainda no Império. Sua ideia preconizava a necessidade de atuarem conjuntamente o meio ferroviário e a navegação fluvial. Diretamente de Bicalho, uma das vantagens de Bulhões era utilizar traçados mais retos para interligar as regiões. Cabe apontarmos, né, que com o fim do Império, nenhum dos projetos apresentados foi aprovado. E o período republicano surgiu com um novo ímpeto. Contudo, é com a Revolução de 30 que vários planos foram aprovados, adquirindo quase todos caráter oficial. Nos anos que se seguiram, muitos outros planos foram apresentados. No entanto, foi no final da década de 60 que se empreendeu a tentativa de construção da Rodovia de Integração Norte-Nordeste, a Transamazônica, que pouco produziu no campo prático, e muitas cidades surgiram de forma planejada ou mesmo espontaneamente ao longo da rodovia, ocasionando mudanças socioespaciais. Mudança da capital federal. Por ser um elemento vital para a sobrevivência do próprio Estado, a mudança da capital federal sempre foi uma das grandes preocupações em termos geopolíticos. Localizada no centro urbano, local onde se aglutinam tanto as funções políticas quanto administrativas, a capital federal é também um local visado em qualquer tipo de conflito, por ser a cabeça pensante do Estado. E tal como a fronteira constitui um reservatório de forças de ordem não apenas espiritual, mas também material. Segundo Vazentini, em 1984 ocorreu uma polêmica a respeito da transferência da capital do Brasil para o Planalto Central, colocando-nos diante de duas maneiras de conceber o poder político no espaço geográfico. A primeira questão se refere a um pensamento que encara o espaço do ponto de vista da segurança do Estado e que defende a construção de uma nova capital, numa área específica traçada já pelo menos desde 1892, o retângulo cruz. A segunda questão procura apreender o político através do espaço, que não tem ainda uma posição definida sobre a transferência da capital, preferindo antes refletir sobre o significado de uma cidade-capital, se essa mudança convém ou não à sociedade nacional e, se for o caso, qual seria o local apropriado, sem uma delimitação a priori para essa localização. Então, a localização geográfica da capital, por exemplo, ela é essencial, né? É essencial. Por quê? Por ser o centro nervoso nacional. Ela precisa estar situada em local adequado, que a proteja de eventuais ataques e a impeça de ser o primeiro alvo de inimigos externos ou internos. Então, por exemplo,
Quando a capital brasileira estava situada no Rio de Janeiro, ela estava muito visível, né? Por exemplo, se algum outro país atacasse a capital brasileira, seria muito fácil, né? Por quê? Porque podiam os inimigos, eles podiam vir pelo mar, né? Podiam vir pelo oceano e poderiam atacar ali de forma bem mais fácil, né? Porque a capital estava próxima ali do litoral brasileiro, né? Então, ela foi deslocada para outra região por causa disso também, né? São inúmeros os exemplos da história que mostram que a má localização das capitais é determinante para a derrota de vários países, como foi o caso de Paris e Buenos Aires. Então, volto a destacar a importância da localidade, né, da capital federal. Ela tem que ser num ponto mais, digamos que, no interior do país, né, que até o inimigo chegar na capital, as forças armadas, enfim, né, a cabeça pensante vai estar preparada, né, para aquele ataque. E se tiver, por exemplo, no litoral do Brasil, né, é uma forma bem mais fácil do inimigo derrotar a capital que está ali mal situada, né, mal localizada. Mas Hatzel e Vallaux apresentam teorias distintas. Para Hatzel, o melhor lugar para a localização da capital é o centro do país. Contudo, precisamos pontuar alguns elementos e ponderar sobre a transferência da capital de um país do litoral para o interior. Na concepção de Vallaux, a capital não tem necessariamente que ser localizada no centro do país. Para o teórico, ela deve estar localizada próximo das fronteiras mais ativas do país, pois em caso de conflito as decisões podem ser tomadas e as ações imediatamente concretizadas. De forma sintetizada, as capitais centrais têm a vantagem de ser centrípetas, enquanto as periféricas, ao contrário, apresentam-se quase sempre exercendo função centrífuga. No caso das capitais periféricas, situadas ao longo das costas marítimas, elas têm sido mais função comercial do que política administrativa. Seus portos, que efetuam o intercâmbio com outros países, estando em contato mais direto com o exterior, sofrem consequentemente influências de forma mais rápida. Resgatando o que foi pontuado por Hatzel, que o melhor lugar para a localização da capital é o centro do país, cabe uma pergunta. Trata-se do centro geográfico, pura e simplesmente, ou do centro comercial e demográfico? As opiniões e teorias a esse respeito são diversas e divergentes. Para alguns autores, por exemplo, a localização da capital no centro geográfico nem sempre é aconselhável ou a melhor solução, uma vez que distante dos centros mais habitados pode facilitar a fragmentação do próprio território em vez de unificá-lo. Por outro lado, alguns teóricos veem as vantagens sobre a capital estar em locais adjuntos a grandes concentrações populacionais. Primeiro, porque podem se associar a centros de decisão política e administrativa. E segundo, porque ficam assim próximas de grandes centros comerciais e financeiros. Por outro lado, alguns teóricos veem as vantagens sobre a capital estar em locais adjuntos a grandes concentrações populacionais. Primeiro, porque podem se associar a centros de decisão política e administrativa. E segundo, porque ficam assim próximas de grandes centros comerciais e financeiros. No caso brasileiro, as preocupações com a transferência da capital federal foram inúmeras. Não são recentes e estiveram na tônica dos debates de diversos governos, sendo refletidas nas constituições republicanas, como a gente vai estar citando agora. Constituição de 1891 trazia estabelecido no artigo 3º que fica pertencente à União do Planalto Central da República
uma zona de 14.400 km², que será oportunamente demarcada para nela estabelecer-se a futura capital federal. Constituição de 1934 trazia no artigo 4º: será transferida a capital da União para um ponto central do país. O presidente da República, logo que esta Constituição entrar em vigor, nomeará uma comissão que, sob instruções do governo, procederá a estudos de várias localidades adequadas à instalação da capital. Concluídos tais estudos, serão presentes à Câmara dos Deputados, que escolherá o local e tomará, sem perda de tempo, as providências necessárias à mudança. Efetuada esta, o atual Distrito Federal passará a constituir um Estado. Em 1891, logo após a promulgação da Constituição, ocorreu a primeira investida para determinar a localização da nova capital. Com o objetivo de conhecer em loco a região do Planalto Central, em 1892, foi criada uma comissão chefiada por Luiz Cruz, composta de aproximadamente 20 membros, tendo como tarefa principal estabelecer o que se entendia por Planalto Central. Posteriormente, esse espaço, assim fixado, ficou conhecido como o retângulo ou quadrilátero de Cruz. A segunda investida para determinar a localização da nova capital, de acordo com alguns teóricos, adotou critérios tidos como mais precisos. Assim, foram convencionados dois critérios para apoiar e indicar o local, o sítio e a posição. No caso do sítio, entendia-se apenas que se tratava do local onde se encontraria a capital. No caso da posição, referia-se à situação da cidade em relação aos demais, isto é, ao conjunto dos estados e do país. Após os dois relatórios concluídos e apresentados, as divergências entre qual critério deveria ser adotado geraram inúmeras discussões e justificativas. Assim, prevaleceu a corrente que defendia, em primeiro lugar, os aspectos geopolíticos, principalmente porque, considerando o tamanho do território, ela via na mudança da capital para o interior a melhor forma de ocupar o espaço vazio e a possibilidade de integrar o território nacional a partir de Brasília. Anos mais tarde, pode-se notar que, por algumas razões, a cidade nunca desempenhou todas as funções para as quais havia sido escolhida. Primeiro, porque a ocupação do território nacional foi feita de forma desordenada. Segundo, porque a cidade não serviu como local para a fixação definitiva dos parlamentares, que preferem passar a maior parte do tempo nos estados onde residem. E terceiro, que as principais atividades financeiras e econômicas localizam-se ainda nos grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. E quarto, porque além da possibilidade de qualquer míssil poder atingi-la, em caso de conflito internacional, a cidade só pode ser protegida convenientemente se o país for dotado de forças militares competentes e tiver um sistema de proteção aérea e eficaz. Então, a capital brasileira ela mudou, de local, mudou de cidade, mas não foi totalmente assim, digamos que correto, essa decisão. Quanto à geopolítica das fronteiras, então a geopolítica das fronteiras, quanto à terminologia, existe um enorme debate entre o que é fronteira e o que é limite. Destarte, conforme cita Miyamoto, atualmente, as referências ao termo limite estabelecem que se trata de um conceito que determina rigidamente, pelo menos em tese, onde começa um estado, portanto, onde acaba o outro.
O limite estabelece a soberania desse Estado, indica a forma como ele se encontra organizado através de uma linha fixa que o cerca. Serve, portanto, para assinalar o que pertence ao Estado, quais as suas competências e quais os patrimônios nele incluídos. Já as fronteiras, elas não são linhas imóveis, elas são consideradas zonas entre um país e outro. Os limites estão, portanto, nelas contidos. De caráter amplo, as fronteiras são faixas territoriais maiores ou menores, de acordo com a conveniência de cada Estado. Contudo, tanto os limites quanto as fronteiras não podem ser considerados estáticos, imutáveis e permanentes, pois são passíveis de mudanças, de acordo com a evolução política dos próprios Estados. Segundo Ratzel, segundo os critérios da escola determinista para analisar o espaço do Estado, diz que o espaço dos Estados aumenta com o crescimento da cultura. De acordo com a vontade nacional ou também do grupo hegemônico, o Estado pode expandir-se, absorver outros territórios, à procura de um espaço maior para assegurar sua sobrevivência e o caráter nacional. Em razão disso, torna-se fundamental dilatar as fronteiras. Na mesma linha de pensamento, Miyamoto mostra que, se for sob esse prisma, a fronteira é dinâmica e pode ser considerada como um organismo biológico, ou seja, um órgão periférico do Estado. E já os limites, eles são elementos vivos, que se contraem ou se distendem, portanto ampliam ou diminuem fisicamente a área do território. Então, quanto aos limites, nós temos os limites naturais, aqueles que não foram estabelecidos pelo homem, né? Pode ser um rio, um córrego, um mar, montanhas, e que são utilizados como parâmetro para delimitar o fim de um território e o começo de outro. Temos também os limites artificiais, que são aqueles construídos pelo homem, como estradas, muros e linhas imaginárias, e também são utilizados ou construídos com a finalidade de delimitar territórios. As fronteiras, elas podem ser artificiais. Nem sempre as influências que citamos foram relevantes para o estabelecimento de fronteiras. Em momentos da história recente, houve a criação de fronteiras artificiais, como as estabelecidas nos nossos processos de colonização da África e do Oriente Médio. Os países europeus que estabeleceram essas fronteiras não levaram em consideração as diferenças étnicas, linguísticas e religiosas dos povos locais, o que resultou em conflitos étnicos e religiosos que persistem até os dias atuais. Portanto, os limites referem-se a uma determinação legalmente fomentada e estabelecida por um acordo formal ou uma convenção. Já as fronteiras são mais dinâmicas, referindo-se às trocas e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, etc. Então, essa é a diferença entre fronteiras e limites. E ainda, o nosso último tópico desse vídeo, a divisão territorial. Divisão territorial. Uma das preocupações perenes dos governantes de estados com grandes espaços territoriais sempre foi vê-los integrados. Dessa forma, o último item que a gente vai estar tratando agora, ele refere-se à divisão territorial, sendo que as estradas podem ser consideradas um meio para que a integração se torne possível. Destarte, não há como desvincular os 4 grandes temas da geopolítica brasileira. Como a gente citou, a nossa capital ela seria uma espécie de cabeça pensante, do Estado. O tecido muscular seria
representado pela fronteira, e os meios de comunicação equivaleriam ao sistema nervoso, transmitindo a vontade dos dirigentes da cabeça aos músculos. Portanto, é fundamental que haja um equilíbrio entre os estados, o qual corrobora para amenizar as tendências regionalistas ou mesmo as tensões separatistas, proporcionando um desenvolvimento mais harmônico dos estados. Regiões mais desenvolvidas, com concentração de indústrias e comércio em detrimento de outras estagnadas, em nada contribuem para a integração nacional. Portanto, muitos geopolíticos têm se preocupado em analisar os desequilíbrios regionais, o que fica latente ao percebermos que existem estados com centenas de milhares de quilômetros pouco habitados, ao lado de outros pequenos, mas densamente povoados. As discussões e as preocupações dos geopolíticos sobre como realizar a divisão do território não são recentes. Muitos são os problemas e as dificuldades para a divisão territorial, e o questionamento é justamente sobre qual a melhor forma de dividir o território. Se é pelos acidentes geográficos naturais, pelos meridianos ou paralelos, ou simplesmente através das linhas geométricas. Além disso, é importante destacarmos que não foram poucas as propostas de divisão do território nacional, que receberam o apoio dos geopolíticos que as defendiam. Entre eles, destaca-se a figura de Everardo Bachelder, Segadas Viana, Teixeira de Freitas, Lisias Rodrigues, entre outros. No entanto, muitas das sugestões apresentadas, em vez de contribuírem para a resolução dos problemas, acabavam favorecendo o regionalismo. Para Miyamoto, Bachelder buscou mostrar tanto as vantagens quanto as desvantagens, dos grandes espaços, frisando que as possibilidades de sucesso em um país que tenha bastante extensão territorial são bem maiores do que naqueles que se encontram limitados pelas fronteiras de outros estados. Enfatizou ainda que um país pequeno, ele, por mais que progrida, ele nunca poderá aspirar a ocupar uma posição de realce entre as grandes potências. Algumas ressalvas precisam ser pontuadas, conforme apresenta Bachelder, que afirmava que de nada adianta um grande espaço se ele estiver mal distribuído, ou se não houver aproveitamento racional de sua área, ou ainda se for mal administrado. No entanto, o teórico apresentou uma segunda divisão que ficou conhecida como o princípio da equipotência. Em linhas gerais, Bachelder procurou mostrar, por meio desse princípio, a conveniência de ser obedecido um conjunto de circunstâncias que serviria para manter o país unido em um regime federativo. Outros dois teóricos também apresentaram propostas que mais tarde foram analisadas como parcialmente frutíferas. Segadas, Viana e Teixeira de Freitas. Portanto, todas as propostas apresentadas têm um elo, um fio condutor,